Geraldo. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, para estudar a palavra. E é um assunto fantástico. Tá saindo bem aí? Pra você falar mais baixo? Porque a sabedoria, ela grita nas praças. Está lá em Provérbios 8, se não me engano. A sabedoria levanta a sua voz. E o Senhor Jesus se tornou da nossa parte sabedoria. Houve um profeta que escreveu há 2.700 anos atrás, mais ou menos, cujo registro se encontra em Isaías 64, 1 e 2, que diz o seguinte: ó! Tem uma exclamação aqui. Isaías 64, 1 e 2? 1 e 2. Ó! Se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. O profeta clamou por isso, profetizou isso, desejou isso. Já faz aí quase 3 milênios. Nós estamos aqui nos estertores da dispensação da graça. A tribulação está prestes a começar. A igreja vai ser arrebatada. Ela vai ficar 7 anos em delícias com seu noivo lá no céu, enquanto a terra vai estar passando aqueles que têm as suas raízes fincadas no solo, né? Porque assim, em Apocalipse fala que são os habitantes, né, desse mundo. Vão estar passando por selos, trombetas e o pior de tudo, as taças. De boca larga. De boca larga. Tão logo as taças sejam derramadas. Outro dia eu vi até uma ilustração na internet, onde estava carregando. Ela apassiona mesmo. Daquelas uma de ilustração, batismo. daquelas que a Dona Maria leva para a beirada do corpo. Bahia, movimento. Mas vai chegando a hora que é o derramar das 7 taças que consumam a cólera do Deus Todo-Poderoso. Aí a oração do profeta, se fendesse os céus e descesses, vai se cumprir. Porque no nosso texto, que se encontra em Apocalipse 19, de 11 a 21, vamos tentar entrar no versículo 1 de hoje, né, que semana passada nós ficamos ali entre o pingo do 10 e o V do 11. Apocalipse 19, de 11 a 21, diz o seguinte: vi o céu aberto, se fendesses os céus, se fendesses o céu rasgado. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos estéfanos, muitos diademas, muitas grinaldas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há do céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E, pessoalmente, pisa o lagar
vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, e para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e de seus cavaleiros. Carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E a besta, os reis da terra, com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Isto o dia mesmo, nos anos 90, mas nesses anos 90 que a gente conhece, não. Aqueles anos 90, os primeiros lá, 90 mesmo, nem 1990, nem 1990, só 90. Lá nos anos 90, esse nosso irmão aqui, o João, ele estava aprisionado na ilha de Patmos. E ele estava fazendo trabalho estranho, aquela bolota de ferro no pé, a marreta na mão. Um senhor de bem ancião já, 80, 90 e tantos anos, estava preso porque era crente. É do testemunho, isso estava lá em Apocalipse. E ele recebeu essa visão. E ele viu o céu aberto e viu o evento mais importante da história da humanidade. A segunda vinda de Jesus Cristo. O ponto alto da história, o ponto alto da profecia, a conclusão e consumação de tudo aquilo que está predito. E como o João, o apóstolo, o exilado da ilha de Patmos, ele vivia durante o período do Império Romano, e Deus, ele quer se fazer entendido. Ele quer que o que ele fala seja perfeitamente entendido pelos seus ouvintes. Por isso que ele faz o uso de uma linguagem o mais acessível possível. Ele sempre tenta facilitar as coisas. Então o João faz uso, nesse caso específico da segunda vinda de Cristo, ele faz uso do padrão da procissão do general vitorioso retornando da batalha. Quando ele usa essa linguagem, que ele viu um cavaleiro num cavalo branco, seguido pelos seus exércitos, marchando contra os seus inimigos, ele estava usando uma linguagem que qualquer cidadão romano da época dele poderia entender. E hoje nós entendemos que ele fala isso tudo. Esse padrão de apresentação de Jesus Cristo rasgando os céus com seus exércitos, ele segue o padrão da procissão de um general romano que triunfa, vitorioso. Ele foi lá para o campo de batalha, ele fez as guerras dele e ele voltou vitorioso. Ele ganhou. Ele não morreu. Se tivesse morrido, ele não voltava. Ele triunfou. Porque triunfou gloriosamente. Cavalo branco, geralmente, Sim. general. Sim. O cavalo branco era reservado para ocasiões. Você já viu Napoleão? Né, quando ele está com aquele cavalo dele relinchando, é um cavalo branco. Quando está voltando com a vitória. Aquele rapaz, o Alexandre Grande, tinha um cavalo branco. Ele sempre tinha um cavalo ali.
guardado, né, para a ocasião. Ele usava o baio, usava o negro, mas nas ocasiões de era não saía para guerrear. Ele só ficava na porta, já montado no cavalo. Né? Ele era uma égua. Ele era o cavalo. Ai, Quando esses generais, esses imperadores, eles sempre tinham esse cavalo reservado para essas circunstâncias especiais. E quando o general romano voltava de uma campanha bem sucedida, ele, porque eu já estou lendo a palavra de legiões mais para frente, ele e suas legiões chegavam em Roma, todo hirto, né? Impávido, todo cheio de orgulho. Ele via seguido pelos seus exércitos. Cheio de pompa, mas tudo assado. Cheio de pompa, Mas tudo assado. não vamos entrar em detalhes. E ele desfilava pela Via Sacra, que era a principal avenida ou rua, o acesso de Roma. A Via Sacra, ela unia o Fórum, né, ao Templo de Júpiter. O Templo de Júpiter era o templo. Júpiter é o nome latino para a divindade grega Zeus, né, o deus do Olimpo, o Senhor máximo. É a contrafação de Deus Pai, né? O Deus Todo-Poderoso é o verdadeiro. Existem as imitações, né? Aqueles que não são havaianas, né? Tem lá o Zeus, que é grego, que no latim é Júpiter. Porque é o maior de todos, exatamente, está totalmente ligado à astronomia e essas coisas. Então, ele saía do fórum, né? Ele chegava até Roma, ele se apresentava para os donzelas, fazia as firulas ali, ele saía do fórum e caminhava até o templo do Deus Máximo, Deus Mor. Nós vemos aqui que Jesus Cristo acabou de executar seus juízos, um período inteiro de juízos. Ele está saindo do fórum, que equivale aqui ao nosso Apocalipse 4, lembra? Uma porta aberta, ele chegou num lugar amplo, tinha um trono armado, lembra? Uma sala, né? É uma grande, imensa sala. Um trono armado, 24 anciãos, 4 seres viventes, um monte de anjos, anjos bibliotecários, anjos do tipo. Lembra? Foi o cenário do julgamento. Ele foi lá, pegou o rolo lacrado, septuamente, rompeu um por um, tocou 7 trombetas, derramou 7 taças, todos os juízes foram executados. Agora ele está se dirigindo para o local que Deus escolheu para pôr a planta dos pés dele, né? Jerusalém. Ele vai voltar para o lugar de onde ele saiu. Isso o dia mesmo nós vemos. Ele estava lá no Monte das Oliveiras, ele ascendeu aos céus a partir do Monte das Oliveiras, e é do Monte das Oliveiras que ele vai retomar essa conversa com Israel. Sim. Por isso que a escola militar está coadunada, né, sincronizada com o estudo de quinta-feira. Foi esse o propósito, né, pastor? Ligar Daniel com Apocalipse. Oi. Eu estou observando um negócio aqui. Fala bem alto para o verdinho gritar. É assim, você falou Apocalipse 4, né? Mas eu estou observando um negócio aqui. A partir do final do versículo 3 que está falando da igreja, a partir do versículo 4 não fala, não tem mais a igreja, né? Não se fala mais da igreja. As coisas que estão em Apocalipse 2 e 3. A partir do 4 você escuta falar de templo, de cana, de modo só de juízo, só juízos. Só são para os judaicos e gentios. E juízo, né? Então. Mas então, o general romano voltava triunfante, montado em seu cavalo branco. Ele era seguido por suas tropas, igualmente e juntamente vitoriosas, que é o caso aqui que nós vemos que seguiam os exércitos que há no céu. Nós estamos lá. Eu sempre falo que eu sou aquele terceiro cavalo à esquerda, não vou nem falar à direita, não. Com a manchinha marrom, que eu já falei que na hora que ele chegar lá para pegar, eu já peguei e fugi. O Orlando está prometendo me tomar esse cavalinho sem marrom. Já tem anos que eu falo que eu vou pegar e sair galopando e fugir com o cavalo. Eu gosto de brincar.
Já pensou que engraçado? E ele também, vinha atrás dele, do general e dos seus exércitos, o espólio, aquilo que ele havia conquistado. Isso o dia desse também, né? Nós lemos que se o valete não entrar na casa do outro valete, dar uns pocão nele e tomar, os escravos estão lá, estão na mão dele, como é que é fácil? Então? Se isso acontecer, o reino de Deus é chegado até agora. Até Mateus 12, né? Então, Jesus Cristo tomou presas, ele tomou o espólio da mão de Satanás. Aquele negócio de mercado de escravo somos nós. Nós somos o fruto da vitória e das lutas dele, acompanhamos-no, né, na sua volta. E os seus inimigos, na época, eram colocados na prisão marmetina, né? Parece marmita. Que vai ser o caso também de que ele vai chegar, vai aprisionar a besta, o falso profeta, e depois de... Primeiro, eles vão ser aprisionados, nós vamos entrar em detalhes, depois eles vão ser julgados a lá Nuremberg. Lembra, já estudou sobre o Tribunal de Nuremberg, que julgou os nazistas no pós-guerra? Eles vão ser julgados também e vão ser condenados a serem lançados vivos no lago que a arte conclui. Mas, aqui nós temos Jesus Cristo retornando. Nós falamos extensamente na semana passada que ele é o centro de tudo. Então, nós passamos lá. Apocalipse 19, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Falar de Jesus Cristo é tudo o que importa. O objetivo da profecia é exaltar a pessoa de Jesus Cristo, porque ele é o cara que fez tudo. Ele é que realmente, né, não é o Roberto Carlos, é ele. Ele é o bambam. É ele, não tem jeito. E, tanto ele é o centro, né, de tudo, que ele é seguido pelos exércitos celestiais e cá na terra ele é combatido pela besta e seus exércitos. Ou seja, tudo está em função dele. E é a ele que nós vimos também na semana passada que Israel está lá gritando, né? Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Fazendo a saudação messiânica. Está tudo tranquilo ali. Ó. Tá? O ponteirinho está levantando ali. Verde vira amarelo, vira vermelho. Não, é só de vez em quando para não ficar escuro. Para não fechar. E nós vemos aqui que os seus nomes, que são 4, descrevem-no claramente, não há dúvida. E os seus atributos, as suas ações e a sua natureza, tudo isso aqui no capítulo 19, de 11 a 21, também descrevem o seu poder. Vamos aos nomes. Este conquistador é Jesus Cristo, e os seus nomes identificam-no claramente. Os irmãos acompanharam a leitura comigo, observaram, não, o seu nome é o verbo de Deus, não é rei do Senhor do Senhor. Tem vários nomes. Eu, por exemplo, além de ser o Carlos Hamilton, eu sou o Xalazar, eu sou o Chazão, eu sou o Chazong, eu sou o Neném. Para cada grupo eu tenho um apelido. Você deve ter seus apelidos. Eu sou gordo, lobo, lobão. Então. Você deve ter apelido na escola também. A próxima lá na escola tem apelido. Deve ter. Ele passou. Paçoca. Lobo, lobão. Ela deve ser bolinha, balão, uma coisa assim. Bota na ligada esse negócio. Não, velho. Chamar de Capitão Gargano. Então, os 4 nomes de Cristo o identificam. E quais nomes são esses? São 4. Um nome que ninguém conhece senão ele mesmo. O Verbo de Deus. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E fiel e verdadeiro. Olha que interessante. Um nome que ninguém conhece senão ele mesmo. Este nome fala da sua filiação eterna.
fala da pré-existência. Observa, vai falar da pré-existência da primeira vinda e da segunda vinda. Um nome que ninguém conhece senão ele mesmo. Isso está falando lá da pré-existência dele. Aquele, antes de ser Jesus ou Cristo, não tinha nome. É o Deus o Filho. Mas ele tem um nome, só que ninguém conhece. Lá na eternidade tem desse negócio, não sei porquê. Nós também vamos ter um nome que ninguém sabe. É a teofania, né? Quando ele aparecia em não, antes da teofania. Não estou falando dele não aparecendo no Velho Testamento, não. Estou falando dele antes, antes do Bereshit Bará. Antes de, no princípio, lá na pré-existência dele, não existia anjo, não existia querubim, não existia anjo. Ele já tinha um nome. E as pessoas da Trindade já se comunicavam entre si. E tem um nome. Mas é um nome que ninguém conhece, senão ele mesmo. Tá. Oi? Teofania. O que é? O que significa? Tel é Deus, paninha é rosto. Teofania? Teofaninha. Teofania. Ah. Teofania. Então, mas aí não tem nada a ver com o nome, né? Isso é como A teofania é a manifestação de Jesus Cristo antes da encarnação. Antes dele nascer de uma vida. Porque ele é uma forma. Porque ele é o Deus anjo do eterno. Senhor. Ele é o que a Bíblia traduz no Velho Testamento como anjo do Senhor. Ele apareceu para Agar, ele apareceu para Gideão, ele apareceu para Daniel, para Abraão. Ele apareceu diversas vezes, várias vezes. Era Deus se manifestando, não em carne, né? Em forma de... Não, antes de ter carne, pré-encarnado. Eram manifestações antes da encarnação. A partir do momento em que a Virgem concebeu, ele passou, corpo me fizeste, ele passou a ter corpo. Ele tabernaculou entre nós. No original ele sabia, né? E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E Pedro explica que se esse tabernáculo, que é o nosso corpo de fizer, teve da parte do Pai em outro tabernáculo, não feito por mão. Isso aí é um outro assunto. É o estudo dos tabernáculos. É o estudo dos templos. São 7 templos na Bíblia. Tem 7 templos. A teofania é a manifestação de Jesus Cristo antes da sua encarnação. Quando ele aparecia lá no Velho Testamento. Nós estamos falando antes disso ainda. Antes da encarnação, antes das teofanias que foram várias. Nós estamos falando de quando ele era pré-existente, antes de qualquer coisa ter sido criada. É esse nome aqui, ó. Um nome que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está falando da divindade eterna dele, da filiação eterna dele. Ele como o eterno filho de Deus. Esse é o primeiro nome dele. Aí vem o segundo nome, o Verbo de Deus. Esse está muito manjado, porque nós temos João. Não. Esse nome fala da encarnação, da primeira vinda. Nós estamos já até adiantando um assunto aqui, ó. João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Onde é que está aqui no 14? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vindo da sua glória, glória como unigênito do Pai. Ele é o Logos Totelos. Logos é a eterna palavra de Deus. Que quando é aplicada às nossas vidas, ou quando Deus abre o seu entendimento para percebê-la, para que ela seja ingerida, né, e digerida, e você se apropria dela e a vive, aí ela se torna rema. Ela é a nossa espada de defesa. É o que a gente fundou lá em Efésios. Faz de novo. Quando a gente vive a palavra, nós estamos nos defendendo de Satanás. Porque ele não tem nada do que te acusar. Ah, lá, Isaac é lá, ele está cantando, ele está louvando, dando dízimo e indo na igreja. Isso aí. Não vai falar mal de você em quê? Se você está vendendo pela palavra, está tranquilo. É o melhor jeito. Você fica
você foge do maligno. Daí que a rema é quando a palavra. A rema é a logos vivida, exatamente. Porque a letra mata, né? Isso aí já é outro assunto, esse é um versículo mal compreendido. Depois no resto a gente pode E falar o sobre rima isso. também é o rima também tem o sentido de sendo vida na sua vida e quando você recebe de uma maneira como você nunca viu antes. Alguma coisa Ela é iluminada. É para ela ser vivida, ela tem que ser iluminada. É a sua prática e a iluminação. O Espírito Santo ilumina logos e ela se torna rema. Aí você rema, que é logo. Mas de todo rema, jeito, tanto iluminada quanto caminho direto, ela gera vida, o resultado fica é vida. Porque muitos usam, né, que tinha uma iluminação do Espírito Santo na palavra, mas as emoções estão respondendo e não o Espírito Santo. E não gera vida. Emoção e racionalidade não gera vida. O que gera vida é a palavra iluminada. Aquela que for inspirada. Que gera fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E sem fé é impossível viver. Mostra-me a tua fé pela é interessante que a fé é a certeza do que não se vê, então não adianta você ter a razão para poder ter fé. É sem razão. Pelo contrário, se você pensar muito, você não vai acreditar. E a fé é alimentar com a palavra de Deus, Romanos 10, 17. É uma linha bem fina, porque por isso nós precisamos da unção do Espírito Santo para nos discernir realmente a iluminação do Espírito para que ela seja aplicada em nossas vidas. Porque senão, nós vamos agir emocionalmente em nome de Deus. Mas isso é uma questão de familiaridade, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem e me seguem. Se chegar um rapaz ali no interfone, e aí amor, abre pra mim. Foi isso, né, Geraldo? Ele fala fino. Mas você sabe que voz grossa é essa daí? Mas você sabe que... Tá com dor de garganta, velho? Você sabe que essa linha é tão fina que nós corremos o perigo, por exemplo, quando nós estamos vivendo uma situação diversa, nós puxarmos aquele versículo, aquela mensagem especial daquela situação naturalmente. E aí vem quem tem que ministrar é o Espírito. Por isso que nós precisamos de... É o perigo, por isso que é pesado o julgamento de quem ensina, de quem prega, de quem ministra. Porque pode ser o Carlos ou o Geraldo falando. Aí você não está alimentando, você está enrolando os irmãos. Eles podiam estar sendo vivificados e as vidas modificadas, e eles estão lá sendo intelectualizados ou emocionados. Com linhas, palavras e apontos. Mas não são vivos. Então esse nome, o Verbo de Deus... E foi isso que Paulo falou. Eu prefiro falar 2, 3 palavras do que falar 1 milhão de palavras e não... Paulo era expert. O Verbo de Deus, então, se o nome que ninguém conhece fala da pré-existência da filiação eterna, o Verbo de Deus fala da encarnação, da primeira vinda, da tabernaculação do Verbo pré-existente aqui na Terra. Aí nós temos um terceiro nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora sim, agora é um nome que fala da segunda vinda. É um nome que fala da soberania. É um nome que fala da realeza reivindicada. É um nome que fala da advogada reivindicando a minha propriedade. Né? Como é que é aquele termo? Da reintegração de força. Está na mão de Satanás há muito tempo e ele deixou para o filhinho dele aqui a besta. Mas ele vem aqui reivindicar. Por isso que ele vem do jeito que ele vem. Ele vem pelejando, verso 11, ferindo, verso 15, pisando, verso 15, lançando no fogo, verso 20, matando, verso 20. É um trem na marra, olho de fogo, a espada, salpicado de sangue, é uma coisa dura. Tá, é porque você falou os 4 nomes. Aí você deu o significado de 2, os outros 2 você não vai falar, não, né? Não, acabei de falar o terceiro. O nome que ninguém conhece fala da filiação e da preexistência. O Verbo de Deus fala da encarnação e da primeira vinda. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores fala da segunda vinda. Da soberania, da realeza reivindicada, do Rei vitorioso, irresistível e soberano, da reintegração judicial de posse, do apocalipse, da consumação, da epifaneia, da parúzia. Está falando disso tudo, dele. Ei, aqui, meu povo! Ele todo olho verá, ele aparecendo, ele surgindo. Vamos falando, me conta mais.
E você não vai me perguntar assim, e cadê o quarto nome? Já fiz a seta aqui, estou esperando. Pois é. O quarto nome é isso tudo posto em prática. Fiel e verdadeiro. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque Por quê? João 5,43. Não vou falar. Eu vim em nome do Pai e não me recebeis. Se outro vier no seu próprio nome, a esse recebereis. E esse outro vai aparecer aí, hipoteticamente em 2029, 20 de maio, 9 da manhã, hipoteticamente. E ele vai assinar um contrato, um pacto, um aberite, uma aliança com muitos. E ele vai vir no seu próprio nome e será recebido. Vai ser recebido como Hamashiach ben Davi. Ele vai ser recebido como o Rei dos Seis e o Senhor dos Senhores. Ele vai mandar no planeta inteiro, só que ele é uma contrafação. Ele é o anticristo. Anti não significa contra, mas também significa em lugar de. E, fique esperto, João lá, o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 24, que é uma pregação para ser lida pelo remanescente judaico dentro da tribulação, ele falou, fique esperto, vão aparecer muitos anticristos aí. Eu estou aqui, eu estou agora, mas não vai lá não, que eu vou aparecer em tudo. Eu vou aparecer lá na sessão do Espírito também. Eu vou aparecer publicamente. Inclusive, vai ter um que vai reivindicar ser Deus, que vai reivindicar ser o Hamashiach de Israel. Aí vem a contraposição. Uma coisa contraposta. Por isso ele se apresenta como fiel e verdadeiro. Porque o outro é infiel e falso. Ele vem para falar, esse aí não é, eu sou. Fala da reivindicação do direito à divindade. Vai escrever ou vai ficar falando? Fiel, o nome fiel e verdadeiro, fala da reivindicação do direito dizem que acabou a crase, né, velho? Acabou a crase, né? Como é que eu vou fazer? Mas é difícil. Até para escrever é difícil sem ter crase. Pois é. Mas para falar nunca teve mesmo, então vamos ver. Não, eu sempre tive. Né? Então vamos lá, tá nós ainda tem crase. Fala da reivindicação do direito à divindade. Divindade usurpada por aquele que se apresentou como se fosse ele. Quem? O anticristo. Que na realidade, se Jesus é o fiel e verdadeiro, o anticristo é o infiel e o falso. Ele é infiel porque ele faz um pacto de 7 anos que dura 3,5. Ele é infiel, ele quebra o pacto. Dentro das características. Né? E ele é falso porque ele conquista por meio de anos. Isso tudo foi assunto nosso. Desde Apocalipse 13. Ele ilude com falsos sinais para provar ser quem não é. Então, esses 4 nomes deixam absolutamente claro de quem estamos falando aqui. Krishna. Não. Maomé, Buda, não. Jesus Cristo. Sem dúvida. Quem é o pré-encarnado eterno? Quem é o verbo de Deus que encarnou e tabernaculou entre nós? Quem é que vai voltar como Rei dos Seis e Senhor dos Senhores? Quem é que é o fiel e verdadeiro? Rei dos Seis, sim, sim. Não há dúvida. Se não fossem só os nomes para identificá-lo, nós ainda temos os atributos e ações. Ele julga e peleja com justiça. Observa lá. Vi o céu aberto. E eis um cavalo branco. Cavalo branco está falando de vitória, de conquista, de triunfo, de êxito. O seu cavaleiro, se chama fiel e verdadeiro. É a reivindicação do direito à divindade, não é, Elaine? Se chama fiel e verdadeiro. E por que ele está reivindicando divindade contra alguém que se diz Deus, mas não é? É que ele julga e peleja com justiça. Ele julga e peleja com justiça. Ele peleja contra quem? No 19. Vi a besta e os seis da terra com seus exércitos congregados para
pelejarem. A besta aos profetas pelejam contra Cristo. Cristo peleja contra a besta e os seus exércitos. Um diz que é, mas não é, e o outro se apresenta para provar quem é que é. Por isso, nós vamos ver, existem 70... Não é 5 mil, não, pelo amor de Deus. Não, é outra coisa, é para não esquecer aqui. Eu até assustei, pô. Não. É uma coisa que eu tenho que lembrar. Meia hora de estudo? Só que tem meia hora de escola dominical, agora é meia hora de estudo também. Até perdi o fim da medalha. Existem 77 passagens nas escrituras que falam da segunda vinda. Depois eu vou até imprimir para os irmãos fazer alguma coisa. Vai ler essa 77, né? Oi? Vai ler essa 77. Não, mas muita passagem. 77 passagens. 25 no Velho Testamento e 52 no Novo Testamento. 25 mais 52, 77. 2 mais 5, 7. 7 mais 5 mais 2, 7. 7, né? Interessante isso. 25 no Velho, 2 mais 5, 7. 52 no Novo, 5 mais 2, 7. Totalizando 25 mais 52, 77. Nós temos 77 passagens das Escrituras que falam da segunda vinda de Cristo. A posteriori, que esse estudo não acaba hoje, nós vamos ler algumas em que a segunda vinda de Cristo traz o cumprimento de muita coisa que foi profetizada. Tudo junto e em função de justiça. Se tem uma característica que praticamente rotula a segunda vinda, rotula os juízos que já aconteceram e que vão acontecer antes e após a segunda vinda, que rotula aquilo que vai caracterizar o reino dele, é justiça. Tanto é que Daniel, lá no capítulo 9, quando ele fala do estabelecimento do milênio, do cumprimento de todas as profecias, de tudo que está ligado ao milênio, ele resume numa frase só. Você poderia falar de paz, poderia falar de não sei o quê, blá blá blá, mas ele fala, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade para fazer cessar a transgressão dos seus pecados e a iniquidade e trazer a justiça eterna. Trazer a paz eterna, trazer o regozijo eterno, trazer... Todos os pactos continuam. Mas está ligado à justiça. Que um dos nomes dele é Senhor Justiça Nossa. Ele é o meu renovo que reinará com justiça. E blá blá blá, justiça. Ele julga e peleja com justiça. Quando ele reivindica e luta pelo seu direito à divindade, que está sendo usurpada pelo outro que veio do seu próprio nome e foi recebido, e quando ele veio para o que eram seus, os seus não o receberam, ele o faz com justiça e em função da justiça. Ele quer o que é justo, o que é seu por direito. Tentou advogado aqui, né? Faz o mesmo tempo. Quando ele reivindica e luta pelo seu direito, justiça, pelo seu direito à divindade, ele o faz com justiça, só terminar essa frase, né? Em função da justiça, porque ele quer o que é justo, o que é seu por direito, que foi usurpado por Satanás desde o Éden. O que ele quer? O homem, a sua comunhão com o homem, o seu senhorio sobre o homem, e por extensão sobre Israel. O caráter de sua aparição e de seu julgamento e de sua reivindicação e de sua vingança é a justiça. É porque você falou agora, primeiro você falou os 4 nomes, depois falando dos atributos. Aí você falou da justiça. Estou falando dos atributos e ações. Atributos e ações? Um dos atributos é a justiça e a consequência é que ele peleja com justiça. Atributos e ações? Aí você falou o primeiro ali, que julga com a justiça, e agora você está falando que a justiça é em função de ter o senhorio dos homens? É isso que você Não, está tudo num pacote só. É o mesmo só. ainda. Tudo julga e peleja com Não justiça. vai ter pontos, então? Não. Ah, tá. Vamos lá. Item 1. Ele julga e peleja com justiça. Ela gosta da coisa bem didática. É porque é mais fácil para estudar. Ainda dentro deste ponto, já assim, levantando a bola para dentro da grande área dos próximos pontos, porque tudo tem função de justiça, é essa atitude de juízo, que é um juízo justo,
essa atitude de juízo é enfatizada pela descrição que se dá dele em sua vida. Qual que é a descrição? Ele tem olhos de fogo. Olhos de fogo. Nós já vemos isso lá em Apocalipse 1. Quando ele está vestido para jogar, eu estou até aceitando uma aguinha, não estou falando demais. A boca vai secando, a língua vai ficando seca. Ó, tudo em função da sua justiça inerente e do fato dele pelejar com justiça. Observe, nós vamos entrar nos pormenores. Nós vimos os atributos, agora vamos dizer suas ações. As suas ações estão em função desse atributo, justiça. Olhos de fogo, manto tinto de sangue. Como diria o clipe, xie, xie. Olhos de fogo, manto tinto de sangue, espada afiada, é uma rompaia. É uma rompaia. E o cetro, a palavra que é aquela lá do Apocalipse, onde o vara, tá vendo? Onde é que está aqui? Vamos lá. Aqui está traduzido cetro, né? Cetro ou vara de ferro. Cetro ou vara de ferro. O que são os olhos de fogo? O que são os olhos de fogo? Vamos em Provérbios 15:3. Lá no Velho Testamento. Você abre a Bíblia assim, abre em Salmos. Aí você dá mais uma passadinha e chegou em Provérbios 15:3. Viu o macetão aí? Meu Deus, está em Salmos. Vai umas páginas e chegou em Provérbios. Provérbios 15:3 diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Jeremias vai colecionando esses conceitos na sua mente. Em Jeremias 17:10, aí você vai mais um pouquinho em Isaías, Jeremias 17:10, diz o seguinte: 9:10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. É triste a descrição do homem natural, né? Eu coloquei esse versículo no trabalho na faculdade. Não, a Miriam Lourenço Maia converteu por causa de versículos assim. Eu coloquei um versículo. Eu fomos dar um estudo lá na casa do Thelmo Vilela, né? E a Miriam estava lá de gaiata, lá, ela é amigona. Aí eu e o Clécio começamos, Jeremias, o homem está na desgraça, o homem enganou, o homem está no desespero, o homem está em padaria, oh meu Deus, o que eu faço para ser salvo? Me tira dessa. Você fez a pergunta certinha. É isso mesmo que eu queria que você perguntasse. É só para aproveitar, porque eu não resisto. A gente estava fazendo um trabalho na faculdade, eu estava em Floripa ainda, quando eu comecei a faculdade de Direito, a gente tinha um estudo sobre criminologia, assim, a mente criminosa e tal. Aí eu fechei o meu trabalho, minha dissertação com esse versículo. Enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente. Porque eles tinham fechou bem, hein? Fechou com eles tinham a visão era de que iriam conseguir articular as coisas para melhorar. Eu falei, não tem jeito não. Porque a ideia de que tem o coração do homem é crime, né? Na verdade a criminologia estuda a mente criminosa. Mas na matéria não era criminologia, o trabalho era, a matéria era sobre, que eu não me lembro agora. Isso é assunto de amartiologia que é fantástico. É psicologia jurídica, assim, entendeu? E o professor me chamou a atenção no final, fez uma observação do trabalho, que eu estava exagerando,
Porque eles falam que é produto da circunstância. Essas Na coisas. verdade, não é produto da circunstância, já está lá no homem. Vai lá citando os Salmos em Romanos 1, o caminho, a língua, o pé de Jesus. Vai lá em Jeremias, fala que o pecado está fincado igual uma ponta de ferro no coração. Já viu essas tem passagem? Está impregnado, né? Impregnado. É fantástico. Mas o homem... Hã? Esse que eu estou citando aqui, 17, 9 e 10. O coração do homem é uma bomba. Eu vi falando isso. Né? Deus é especializado nessa bomba aqui, que não vou para o inferno. 10. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Falou em Provérbios 15. Bom mano. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isto é o seguinte. Nós estudamos rins lá em Efésios 6. São devoções? Os rins. O senhor está escrito rim? Mas no original é rim mesmo. Não. Mas você lembra, Isaac? Voltando um pouquinho no nosso estudo de Efésios 6, o rins, Você lembrou? ele fica debaixo de uma capa de gordura. Ele lá escondidinho. Ele é um órgão escondido. Ele é o órgão aonde estão escondidos Onde tudo é filtrado. É onde filtra. Não é o rim, ele não filtra. É onde o homem guarda os seus segredos, até de si mesmo. E Deus está falando assim, ó. O barco olhou e veio lá dentro. Lá, o que a linguagem hebraica está querendo dizer que ele sonda o rim é: eu vejo no mais profundo. E Jesus tem profecias nele, ele fala que coloca uma cinta de justiça sobre os seus filhos. Ou seja, eu não tenho nada a esconder, o que eu quero é revelar. Porque eu sou justo. Bom, homem não, homem. Adão. Não, onde é? Escondido, cadê você? Adão, cadê você, meu filho? Cadê você, meu filho? Adão não está mais escondido. O sim, a linguagem hebraica, quando fala que o Senhor sonda o sim, significa que ele sonda o mais profundo e escondido. Ou seja, nada se esconde. Ele vai lá, vai a fundo, no centro. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Hebreus. Poderíamos citar vários outros, né? Mas Hebreus 4:13 fala o seguinte. 12 e 13. Hebreus 4:12. Porque a palavra do Senhor, a palavra de Deus, é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Isso aqui é pata piada, hein? Dividir alma e espírito. A gente nem sabe se existe corpo, alma e espírito, ou corpo e alma e espírito. Aqui tem briga sobre isso, né? A tricotomia, a dicotomia. Tem os teólogos disso. Tem uns que nem separam a alma de espírito, consideram uma coisa só. Os dicotomistas. Né? Eu, particularmente, sou tricotomista. Premilista, sensacionalista, pré-tribulacionista, dicotomista. Não, tricotomista. Corpo, alma e espírito. Mas a palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Lembra que nós fizemos um estudo de... Ainda bem que nós temos um advogado, né? Junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Em 1992, com o pastor Marcos, no livro de Provérbios, nós estudamos um livro conhecido sobre a alma, espírito, ele explicou
toda a linha do corpo. É que já é outro assunto, né? Um assunto de antropologia. Vai anotando aí, João. Antropologia, martiologia. Então, o que isso quer dizer? Ele, que é fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça, ele tem olhos como chamas de fogo. Fogo, precisa explicar? É uma palavra por si mesmo já se explica. Fogo é juízo. Fogo é julgamento. Então, os olhos falam do exame escrutinador, do qual nada escapa. Os olhos falam do exame escrutinador, do qual nada escapa. Fogo indica julgamento. Segundo Tessalonicenses 1:8, 1 Coríntios 3:13, até o nosso texto aqui, o lado de fogo, e por aí vai, né? Você só pega uma concordância, olha a palavra fogo. Em 90% dos casos é julgamento. Então, quando você pega um símbolo olhos, que é escrutínio, um símbolo fogo, que é julgamento, você tem que os olhos como chama de fogo indicam que os atributos de onisciência, onipresença, discernimento, conhecimento e compreensão com penetração profunda e total estão em função do exame julgador. Os olhos, como chama de fogo, indicam, ditado, que os atributos de onisciência, onipresença. Eu tenho a sigla OOO. Onipresença, ou ao discernimento, ou ao cubo. Conhecimento e compreensão. Mas não é uma onisciência, uma onipresença, um discernimento e um conhecimento e uma compreensão qualquer, não. É uma onisciência, uma onipresença, um discernimento, um conhecimento e uma compreensão com penetração profunda e total. Melhorou, né? Só tem ideia. Estão em função do exame julgador. Ele julga e peleja com justiça ou não julga. Ele sabe discernir exatamente o que é o quem e o que é por quê. O rapaz pintou e bordou a tribulação inteira. Praticou crentocídio. Matou crente adoidado. Está devendo. Está devendo ou não está? Está devendo crente. É o maior dos pecados da mulher do sistema desse rapaz. Foi o crentocídio. Tem vários outros, mas esse foi o pior. Tanto é que quando, nas várias passagens que nós citamos aqui, porque nele se achou sangue de profetas, porque derramou sangue, porque a alma não derramada. É tudo em função. Porque quem toca em vós toca na menina do meu zóio. Então, porque ele julga e peleja com justiça, e ele o faz um exame escrutinador dos olhos de fogo, tem uma consequência. O seu manto é tinto de sangue. Ele se apresenta com um manto. Lembra até o Dexter. Alguém conhece o Dexter? Não aquele desenho. Eu estou pensando É lá, é um seriado aí do serial killer que mata serial killer. É o caso aqui. O Senhor, ele está com as suas vestes respingadas pelo sangue dos inimigos que ele julgou. O manto tinto de sangue, o vestido todo respingado de sangue, é a consequência daquilo que a gente já viu lá em Atos, em Apocalipse 14, 19 e 20. Lembra? O lagar pisado, espirra sangue lá para 1.600 estádios. A humanidade está madura para o juízo. O que ele fala aqui mais na frente? Aqui, ó? Que ele pisa pessoalmente, verso 15, o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Todo mundo sabe o que é lagar, né? Sabe? O lagar é aquele caixotão tipo de madeira, enche
de uva. É tipo um ofurô. É um ofurô onde a pessoa fica pisando e na canaleta vai saindo o suco. Consequentemente, quando você pisa num monte de uva madura, vai respingar. Nós aprendemos na Apocalipse que as uvas maduras apodrecendo é a humanidade incrédula, liderada por esse rapaz aqui, a besta, e os seus seis cheios de olhos pelejantes contra Cristo. E ele pessoalmente vai dar um vinho azedo. Ele pessoalmente vai dar um vinagre. Vai dar um vinho envenenado. Nós temos até isso também, não lembra? O vinho, nós temos até as passagens. Sonho de Deus. Que viagem demais, né? Criatividade, acho que Deus continua tão criativo. Este é uma ótica desse julgamento que está descrito aqui em Apocalipse 14, 19 e 20, e também é descrito no versículo 15 que ele pisa pessoalmente o lagar, um lugar cheio de uva para ser pisado, do vinho do furor, parece uma locomotiva, né? E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Um monte de preposição do. Não é legal? Eu acho isso bom barato. Olha só. Pessoalmente, é uma sequência. Pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Coisa essa, momento esse, que já havia sido profetizado. Lá em Isaías 63, passagem celebérrima e manjada e conhecida, né? Porque Isaías 40, 66, recomendo, estuda no hebraico, é fantástico. Um dia os irmãos quiserem, tiver agenda aí, a gente pode estudar Isaías. Eu tive a oportunidade de estudar com o Cléber Isaías de 40 a 66 no hebraico, é baba, né? Eu nunca vi um profeta que tivesse visões tão profundas e completas e descritivas e detalhadas igual o profeta Isaías. Ele era fantástico, mas Isaías 63... Isaías é um livro que fala do início, meio e fim do ministério de Cristo. E é o maior livrão de todos, né? É a Bíblia resumida, ali são 66 livros, são 66 capítulos. Ele fala de tudo. Praticamente todas as doutrinas, exceto igreja, tem aqui. Do diabo, de Lúcia, fala de tudo. Fala tudo, fala de amatologia, fala de soteriologia, fala de israelologia, de vindologia, mileniologia, tribulacionalologia. Então a única explicação razoável para que Deus não vê Isaías 53 é aquilo que está lá em Romanos 9, 11, né? Que Deus cegou ele. É o que está em 9 ou 11? É o que está em Isaías mesmo. Que Deus cegou ele. Para que eles e está em Mateus 12, está em Romanos, mas tem uma repetição de Isaías também. Lá no início do ministério. Estava na cara deles ali, né, o Messias, né? Sabia que é uma citação de Isaías, sabia? Isaías 6, se não me engano. Para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam. Mas Isaías 63, 1 a 6. Quem é este? Tem até nos evangelhos assim, né? Quem é este? Blá, blá, blá. Tem muito cântico com quem é este. Quem é este que vem de Edom? Vem do vermelhão, o Adão, o Edom, o Red, o Rush, vermelho. De Bosra. Bosra. Não, Bosra é a capital de Edom. Edom como é que é? O rei é a como é que é aquela palavra que usava? O rei é a Efísio do reino. Ah, tá. É a Epícono. É o resumo. É o supra-sumo. É o resumo. Se você quiser pegar os inimigos, é o que sintetiza. O rei é a Efísio do reino.
É uma palavra que eu estava falando. É epífone. Não, Ah, Epífone. É epífone. Você fala Não, não, é com O, tem um O no final. epítome. Epítome, tem um O. Aqui, ó, o reino é a epítome do reino. Aí, rei, tô falando. Epítome. A palavra Edom é a epítome dos inimigos de Israel. Israel tem muitos inimigos. Israel tem muitos inimigos, porque Israel é amigo de Deus, é esposa de Deus. E se você se tornar amigo de Deus ou de Jesus Cristo, o mundo é seu inimigo. O mundo, todo mundo, os que vêm para se pedir pergaminho, Satanás, tudo. Se odiar o Senhor, não vão odiar o servo. E Israel tem muitos inimigos, mas o que odiava Israel, o ódio assim, mais odiadinho mesmo, era o Edom. odiadinho. Por causa daquele prato de lentilhas, por causa daquela primogenitura, ele foi lá, vestiu Aquela aquele sopinha. espelho, aquela sopinha do Edom, e foi lá e roubou a bênção do rapaz. Era para Jesus Cristo ser um ídolo meu. Herodes era um ídolo meu. Quando Jesus veio, olha quem é que estava lá no trono, no lugar dele. O Herodes. O cara que manda matar não sei quantos mil crianças de 2 anos para baixo. Era um rei sórdido, pérfido, maligno. E era para esse ser um Jesus. O Herodes. Se Jacó não tivesse. Se Jacó não tivesse passado a perna com a ajuda da mamãe Rebeca, do papai Isaac. Era um bobão, era um sério. Os edomitas, né? Não, o mais engraçado é engraçado. Tudo parece do meu filho Esaú, mas não é o Esaú. Abençoa a si mesmo. Até Capugão é Capugão. Sentiu o cheiro. E os edomitas. Mas tinha um propósito. Os edomitas Tinha um Edomitas, propósito. que são descendentes de Esaú. são descendentes de Esaú. Que se unir depois com os moabitas, que são descendentes de Jó. Ló. De Ló. É fruto do Que incesto, Deus não permitiu Israel invadir na saída do Egito. porque tem parentesco. O objetivo de Deus, o que estava enchendo era a medida dos amorreus. Era dos cananeus, dos 6 povos que habitavam em Canaã, descendentes de Cã, neto de Canaã, neto de Noé, filho de Cão. Mas os moabitas e amonitas, eles são... Não, são povos primos, povos sobrinhos. Que Israel descende de Abraão, Amon e Moabe descende de Ló, sobrinho de Abraão. Então são povos sobrinhos. E Edom é povo irmão mesmo. Os dois, os edomitas e os israelitas, vieram de uma mulher só. Eles brigavam no ventre de Rebeca. E os mais perto são os que mais se odiavam. O maior dos inimigos de Israel eram os edomitas. Eu até estava conversando com ele outro dia a respeito desse assunto. Os assírios chegavam, devastavam Israel, devastava todas as nações. Os babilônios chegavam, devastavam Israel, devastava todas as nações. Os medo-persas, todo mundo. Com os edomitas ninguém mexia. Você sabe por causa de quê, né? Já viu Petra? Eles construíram a cidade deles nas montanhas, nas rochas. Fizeram caverna na rocha, sem dinamite. Aí chega o Alexandre o Grande, conquista o Egito, conquista Israel, conquista Babilônia. Ele olha para aquela montanha lá do alto, aquele monte de buracos cavando na rocha, sem contar que vai chegar lá, vai rolar pedra na sua grava, vai destruir para lá. Eu não vou mexer com esse povo, mas eles passavam batido de todas as invasões, então eles se achavam. Edom é epítome do orgulho, é epítome da autossuficiência, é o homem natural, né? Básico. E, sem contar como eles tinham uma visão privilegiada, quando chegava um inimigo para caçar Israel, eles falavam assim, ó, tem mais um escondido ali, ó. Você já deu passagens assim? Ele falou, ó, tem mais um ali, ó. Arrasa, acaba com essa cidade, destrui Jerusalém. Ó, então o judeu fugindo ali. Eles ainda dedavam, eles tinham um ódio de Israel. Os edomitas são descendentes de Esaú. Esaú, ou Edom, ou Adão, é tudo uma coisa só, é vermelho. sobre esse ódio que está falando dos povos primos,
né, se você pegar... Esse é povo irmão. Abraão, Isaac e Ismael. Ismael, os palestinos, o mundo árabe, os ismaelitas. E são irmãos por parte do pai e se odeiam. E aí vem pro lado de Jacó, vem Esaú e Jacó. Todo mundo do lado de Isaac, Esaú e Jacó, que também são irmãos. E se morde. O Israel é bem odiado, ele tá cheio de irmão. Tá lá, tem isso apontar para ele de todo lado. Então, quando fala Edom, ou Bosra é a capital de Edom, é como falar Minas de Babilônia, está falando dos inimigos de Israel. É o epítome, é o resumo. Né? Quem é este que vem de Edom, de Bosra, ou seja, ele pisou os inimigos de Israel? É isso que eu estou querendo dizer. Com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força, interrogação. Sou eu que falo em justiça. Ah, justiça, hein? Poderoso para salvar. O pastor gosta desse versículo para pregar. Ou então é o Cristo. Porque está vestido, está vermelho o traje, e as suas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? O lagar, eu o pisei sozinho, ele pisa pessoalmente o lagar do vinho, da ira, do furor, do Deus Todo-Poderoso. É um rap, né? É um povo idiota. O lagar, eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo, porque o dia da vingança me estava no coração e o ano dos meus inimigos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Então Jesus está aqui, reivindicando o seu direito à divindade. O outro diz que é, mas não é. E ele vem para falar, eu sou, e provo. Eu tenho um olho que escrutina tudo. E após escrutinar, pesado foste e achado em falta, para fazer uma aplicação lá de Daniel 5. Na consequência, ele pisa. Essa é a profecia ligada direto para a no final da tribulação. Sim, a tribulação acabou de acabar, ele está vindo. Ai, ai, ai. Hoje eu vou olhar, só 17. Fala mais alto, tá? Fala mais alto. Aqui, ó. Pisa o lagar do vinho, do furor, da ira, do Deus Todo-Poderoso. O que havia sido antecipado em Isaías 63, 26 está acontecendo aqui agora. Tudo isto aponta para a triste conclusão deste momento crítico da história, quando será tarde demais para o homem, pois não há mais misericórdia. É até aquela frase que eu já tinha antecipado antes, que eu vi de algum comentário. Nada é mais inflexível do que o julgamento divino, onde a graça foi rejeitada. E se o julgamento é inflexível, da sua boca sai uma espada, ó, uma vara de ferro. Da sua boca sai uma espada afiada. A espada da boca é a palavra. Efésios 6:17. Instrumento de justiça usado na peleja e na conquista. Apocalipse 1:16, 12 e aqui agora 19:21. Ela é usada para ferir as nações e trazê-las sob o seu domínio. Os rebeldes estão fora do padrão. Então eles serão eliminados. Mas como é que ele sabe? Por quê? Os olhos de fogo, o manto de sangue, a espada afiada e a vara de ferro estão em função da justiça. Porque ele julga e peleja com justiça.
Então vocês para chegar logo aqui no cetro de ferro, que é a vara. O que você tem na mão aí, João? Uma cana, uma vara, para medir. Nós estudamos já um pouco isso. O Ezequiel mediu o tempo, lá em Ezequiel 40. A vara de ferro, a vara, ela tem 3 funções. Já sei, vai anotar agora. Falou que é 3 pontos. 3 cisquinhas é com ela mesmo. A vara, ela tem uma tríplice aplicação. Um tríplice uso. Estou me faltando a palavra. A vara é um instrumento de avaliação comparativa. A vara é um instrumento de avaliação comparativa. É o imetro, é a medição, lembra? Ezequiel 40, o Apocalipse 11. Pega a vara, vai lá e mede o tempo. Aqui tem 5 canas. Vara, tal. 40 por 20. É o padrão, lembra? Aquele junco. Eu não vou repetir aquela aula daquele dia. Aquela varona de 4 metros. Ia lá medir. Tá, já não lembro o nome. Mas ainda tem anotado ali no terceiro caderno. As palavras certinhas no grego. É um instrumento de avaliação comparativa. A avaliação comparativa é medir, né? Tem 3 palmos. Comparativo. 2. A vara é um instrumento de correção de conduta. Você sabe disso. Nessa casa tinha uma chamada Isaac, uma chamada Israel e a chamada Natan. Eu quebrei uma, eu passei para outra. Aí teve tempo. É uma vara Valeu a pena, valeu a de pena. correção de conduta. Ó, Veja que eu vermelho. pega a palavra vara, procura na concordância, você vai chegar lá em Provérbios 23, 13, 14, 29, 15, tal. Aquele que retém a vara, morre cedo, disciplina, blá blá blá. Né? Salmo 23. Tua vara e teu cajado me consolam. O cajado é passapoeiro. O cajado é aquela haste, aquele gancho. A ovelha está caindo. Puxa, aquele cabo de guarda-chuva. Mas tem a vara também. Você está aprontando, então vai cair. O cajado também. Vai tomar costa. É costa na sua terra, fala costa. O cajado também doía. Isso aí era filho único, era mimado. Você não vai apanhar. O cajado doía também. Começou com a ovelha, eu tive o gancho debaixo dela pegar. Mas teu vara e teu cajado é o teu cuidado e a tua disciplina. E, finalmente, a vara é um instrumento de regência. Já viu o cetro do rei? Deve ser debaixo do cetro. O cetro do rei. Então, se a vara é um instrumento de avaliação, de correção e de regência, o fato dele ser de ferro fala de inflexibilidade. Então, se o cetro é de ferro, significa que os homens serão avaliados, corrigidos e regidos de forma inflexível e poderosa. Da forma mata, exatamente. No milênio, a partir daqui, né, da segunda vinda até o final do milênio, os homens serão obrigados a estar de acordo com o padrão de Deus. Vai lá, é só ele, porque não tem tempo, Zacarias. Se alguém não subir para ler Zacarias 14 inteiro, que é interessantíssimo. E se algum dos povos não subir para adorar o rei, vai ficar sem chover, o olho vai apodrecer dentro do olho, dentro da hora. Foi essa passagem. Zacarias 14 inteirinho. Não. Zacarias 14, 12. 14, 12 até 21. Está falando da inflexibilidade e do poder de regência, de avaliação e de correção de conduta daquele que está chegando. Ele vai reger as nações com cetro de ferro. Isso está lá em Salmos 2. Beijai o filho. No milênio, os homens vão ser obrigados a viver de acordo com o padrão de Deus. E já na chegada dele, ele elimina com a espada que sai da boca os que estão fora do padrão. No final da tribulação não tem ninguém dentro do padrão. A não ser os que não receberam a marca da besta, evidentemente. Aqueles que perseveraram até o fim para ser salvos. Por isso,
nós vamos estudar isso já tem no nosso capítulo 20, é que ele solta Satanás no final do milênio. Porque tem muita gente que vai estar insatisfeita vivendo sob o padrão de Deus, mas obrigado. Que o cetro de ferro. Ele não tolera discordância. A regência dele, a exigência de conduta é inflexível. É inflexível. Você dobra uma barra de ferro, você não for Tem que ser compatível ao. Esses serão os filhos daqueles que deram vida. os filhos, netos, bisnetos. Eu tô até preparando o cálculo de quantas pessoas vão nascer no milênio. Porque eu descobri na internet um gráfico que mostra o crescimento da população da Terra desde... Mas depende de quantos estarão salvos ali na entrada do milênio. Mas dá para calcular mais ou menos. Mas muita gente vai morrer. Não, é porque tem algumas passagens. A priori eu calculo que vão entrar 3 bilhões de pessoas dentro do milênio. É no que 3 bilhões? Bilhões? Até hipoteticamente vai ter uns 9 bi, vai morrer 2 terços, 6 bi. Mas entrando vivo, seria esse número que você deu é muito grande para aqueles que vão perseverar até o final da tribulação. Não. Até o final da tribulação, eu falei errado, até o final da tribulação sobram 3 bilhões. Vamos dizer que entra Não, porque eu só sei que no final do milênio, Satanás com a força, ele vai arrebanhar gente como a areia do mar. Muita gente. Com miríades. Não, depois que começar o milênio, aí sim a multiplicação vai ser acelerada. Está tudo em condições favoráveis. A fertilidade. Né? Ó, acabaram-se os dois. Podemos orar? Então, acabamos de ver o conquistador. Acabamos de ver o conquistador hoje. Na semana que vem veremos os conquistados, que é a besta e seus exércitos. Amém? Podemos orar? Pai querido, Pai